Hoje eu vou comparar 5 modelos de inteligência artificial e vou mostrar para vocês quais modelos, com base nos testes de QI e de lógica, estão mais bem ranqueados atualmente no momento que eu estou gravando esse vídeo. E para ver isso, eu utilizo esse site chamado Tracking AI, que é um site que submete os modelos a testes e gera um gráfico com o resultado dos modelos que estão mais bem ranqueados. Então o modelo atual líder nesse ranking é o OpenAI O3. É um modelo que só está disponível na versão paga do ChatGPT e nós temos que vir aqui e selecionar a opção O3 para utilizá-lo, certo? Ele é um modelo realmente muito bom e ele demora ali cerca de 30 segundos a 1 minuto pensando antes de dar a resposta. É bem diferente do ChatGPT 4o, que dá a resposta instantaneamente. Gemini 2.5 Pro, esse é uma ferramenta que acabou de ser lançada pela Google e é uma ferramenta muito boa realmente. O modelo está muito superior aos anteriores do Gemini e está aqui bem próximo ao OpenAI O3. Claude.3 Sonnet também foi um modelo lançado pela Claude que é muito bom, principalmente para escrever textos. Eu gosto muito de usar ele. Ele escreve de maneira muito natural e com a escrita muito boa, rebuscada assim, focando no principal que o texto tem que dizer. Então eu gosto bastante do Claude também. E curiosamente, pessoal, o último colocado nessa lista é o ChatGPT 4o, que é a versão do ChatGPT que a maioria das pessoas utilizam, porque quando a gente abre o site do ChatGPT, já cai aqui na versão 4o. Tá? E por que ele está em último nesse teste? Significa que é uma IA ruim? Claro que não. O ChatGPT é uma IA sensacional, só que provavelmente nesse teste de lógica, a IA precisaria pensar um pouco mais para dar as respostas corretas. E essa IA ela é programada para dar resposta muito rápido. Então provavelmente ela sai mal nesse tipo de teste, mas nós vamos fazer uma comparação aqui para tentar analisar por conta própria qual IA se sai melhor no nosso teste aqui do canal. E o que eu vou fazer? Eu vou lançar uma pergunta aqui para todas as inteligências artificiais, a mesma pergunta. E quem é que eu vou testar aqui? Eu vou testar o ChatGPT 4o, vou testar o ChatGPT O3, que está liderando o gráfico, o Claude, vou testar também o Grok e vou testar o Gemini 2.5 Pro, utilizando aqui a ferramenta do AI Studio, certo? E qual pergunta que eu vou fazer para ele? Qual seria a aplicação mais revolucionária da IA, ainda não amplamente explorada, para melhorar drasticamente a vida nas grandes cidades do futuro? Descreva a ideia central em uma frase e seu principal benefício em outra, máximo de 500 caracteres. Então eu coloquei esse limite aqui para não gerar respostas muito grandes e a gente ter uma dificuldade maior de comparar aqui nesse único vídeo, tá certo? Então eu vou jogar esse mesmo prompt para todas as IAs e a gente volta aqui para comparar as respostas. Vamos iniciar então pelo ChatGPT 4o, que está em último lá no ranking da Tracking AI. A resposta dele foi: IA de governança urbana autônoma, uma IA que monitora em tempo real todos os sistemas da cidade, trânsito, energia, segurança, saúde e toma decisões otimizadas e adaptativas para cada bairro. Benefício: reduz drasticamente congestionamentos, desperdícios e desigualdades, tornando a cidade mais eficiente, segura e equitativa para todos os cidadãos. Uma solução muito legal, realmente, faz todo sentido. É sistema de trânsito, segurança, energia, às vezes a gente está parado no sinal e não tem ninguém para atravessar. Então isso não é um sistema totalmente otimizado, né? A gente está perdendo tempo ali, enquanto poderia estar indo para nossa casa. Então vamos ver a resposta agora do ChatGPT O3. Um IA com microclima urbano em rede, comandando telhados verdes ativos, fachadas respiráveis e drones nebulizadores. Criaria bolsões de temperatura, umidade e ar puro sob demanda em cada quarteirão. Ela eliminaria ilhas de calor e poluição, enquanto corta o consumo energético de climatização, tornando ruas tão confortáveis quanto interiores climatizados. Então, dá para perceber aqui que ela foi muito mais profunda na resposta. Ela trouxe uma solução técnica realmente rebuscada e é um problema real, né? A questão da poluição, da umidade nas cidades e da sustentabilidade dessa cidade. Então, muito legal. Talvez ela não seja tão abrangente quanto a primeira, mas ela foi muito mais técnica, na raiz ali de um problema específico, tá? Vamos ver a resposta do Claude. Um sistema de gestão urbana autônomo baseado em IA, que otimiza o tempo real e todos os fluxos da cidade, tráfego, energia, água, resíduos. Muito parecido então com o ChatGPT 4o, uma resposta bem semelhante. O principal benefício seria a criação de cidades verdadeiramente inteligentes que se autorregulam para maximizar a eficiência de recursos, reduzir drasticamente a poluição e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos sem necessidade de intervenção humana constante. Então, eu particularmente sigo gostando mais do texto aqui do Claude comparado com essa. Essa daqui ela usa travessões que nós humanos não utilizamos tanto. Então, em questão de produção de texto, eu gosto mais do Claude, mas a ideia está bem semelhante.
né, ela traz também a questão da poluição que o ChatGPT 4o não trouxe, tá? Vamos ver no Grok. O Grok trouxe ideia central, uma IA para otimização dinâmica de recursos urbanos, ajustando a alocação de energia, água, transporte e serviços em tempo real, com base nas necessidades instantâneas. Principal benefício: maximiza a eficiência e a sustentabilidade das cidades, reduzindo desperdícios e elevando a qualidade de vida dos cidadãos ao garantir recursos onde e quando são mais necessários. Então, o Grok, ele tem essa característica de ser mais direto. Ele traz respostas sem enrolar muito. Você viu que eu pedi 500 caracteres e ele trouxe para mim 229. Então ele responde o que é pedido, mas ele não floreia muito. Ele tem essa característica de dar respostas mais diretas, o que pode ser muito bom em alguns momentos, que você quer uma resposta simples. Em outros momentos, como esse, por exemplo, eu queria uma resposta um pouco mais detalhada, eu queria entender melhor a ideia dele, e nesse caso aqui ele saiu um pouco pior do que os outros, na minha opinião, tá? Mas em outros momentos eu quero respostas mais diretas e ele é muito útil nesse sentido. E vamos aqui à última IA, que é o Google AI Studio. Ideia: IA como um sistema nervoso central urbano, prevendo e otimizando dinâmicas de todos os fluxos, recursos, mobilidade e serviços de forma integrada e proativa. Benefícios: cidades hipereficientes, sustentáveis e com a qualidade de vida drasticamente elevada pela antecipação e resposta instantânea às necessidades. Então, também foi uma resposta um pouco mais direta, um pouco mais curta, tá? E aí fica a nossa dúvida, né? Qual resposta você gostou mais? Eu, particularmente, percebo aqui que 4 respostas estão muito semelhantes, né? Trazendo essa ideia de sistema nervoso central urbano, como o Gemini se refere, aqui ele se refere com a governança urbana autônoma. O Claude traz como gestão urbana autônoma também, mas através de uma rede neural unificada, então ele traz um pouco mais detalhes desse tipo de tecnologia. E o Grok traz como otimização dinâmica de recursos. Então, essas 4 ideias, na verdade, estão bem semelhantes, são muito boas ideias. O perfil de cada um e o modo que cada um gosta de interagir com a IA vai impactar muito nessa análise, nessa decisão. E essa aqui em específico chama atenção, porque ela é diferente. Ela sai um pouco da linha de pensamento das outras, ela vai de forma mais profunda no problema e ela tem uma resposta muito completa, muito interessante. Então, a depender do caso, a gente vai querer usar uma IA ou outra, sabe? É o que eu faço no dia a dia e eu vou agora dar um pouco da minha opinião sobre essas IAs e como é que a gente pode usá-las, tá? No dia a dia, quando eu quero perguntar algo específico, perguntar algo profundo, que eu preciso de uma linha de pensamento grande, ou seja, algo que requer uma lógica por trás, algo que vai ser uma decisão importante no trabalho ou até na vida pessoal, eu gosto de usar inteligências artificiais que tem maior poder de processamento, como o ChatGPT-O3, certo? Ele tem uso limitado, então usar ele o tempo todo não é o ideal, porque vai gastar seus usos e vai demorar muito tempo respondendo. Então perguntas normais como chat, monte um planejamento para o meu dia hoje. Eu uso o ChatGPT 4o geralmente para esse tipo de atividade. Agora, uma dica muito importante, pessoal, para vocês que chegaram até aqui nesse vídeo, é que o Google AI Studio, vocês talvez não conheçam, mas é a ferramenta do Google que te permite usar gratuitamente o Gemini 2.5 Pro, e não só isso. Ele fala aqui na direita o número de tokens dessa conversa. O que são tokens? Tokens é um tipo de memória que a IA usa à medida que você vai conversando com ela. Ou seja, se você escreve um textão para ela, ela vai gastar mais memória do que se você escrever um texto pequeno. Cada conjunto de caracteres, vamos supor ali, em média, a cada 3 caracteres é um token. Então aqui, vamos supor que nós vamos pegar um vídeo aqui, e eu selecionei aqui um vídeo do canal Space Today, que fala sobre espaço e etc. E eu vou pedir para o Gemini fazer um resumo desse vídeo. Ou seja, essa IA, o Google AI Studio, ele é capaz de assistir o vídeo para você e fazer um resumo. Então ele não só ouve o áudio do vídeo, mas ele assiste as imagens do vídeo e ele consegue te trazer um resumo muito detalhado. E olha só que interessante, aqui embaixo ele mostra quantos tokens ele gasta nesse processo. Então, a partir disso, nós conseguimos mensurar quantos tokens a gente vai gastando ao longo da conversa até que chegue no limite. Esse limite de tokens de 1 milhão aqui do Google AI Studio é muito maior do que a maioria das IAs. Ou seja, se você conversa muito tempo com as IAs, elas vão esquecendo o que você falou anteriormente na conversa e vão apenas interagindo com o que você está falando de maneira mais recente, né? As conversas mais próximas do tempo real. Então, essa ferramenta, para você revisar arquivos grandes PDFs, documentos que você precisa, é uma IA muito boa, na verdade. E
para esse tipo de conteúdo, como resumir um vídeo grande, ele aceita que vídeos até 1 hora mais ou menos. Aí, por exemplo, se você chegou no limite de tokens com um vídeo de 1 hora, uma ideia que eu dou é você baixar só o áudio do vídeo. E às vezes você manda o áudio do vídeo e ele tem 1/5 do peso de tokens de um vídeo principal. Então, essa ferramenta do AI Studio, para quem não quer gastar nada, é a melhor opção, porque você vai ter acesso ao Gemini 2.5 Pro, que é a segunda e a mais bem conceituada aqui no ranking, e é uma ferramenta muito incrível porque você consegue contar os tokens, você também consegue controlar a temperatura da IA, e aí a gente pode falar um pouco mais sobre temperatura em outro vídeo. Então, essa é mais ou menos a forma que eu uso as IAs no dia a dia. O Claude é uma IA muito boa também para a parte de texto, como eu comentei, mas ela tem um ponto negativo muito grande, que é o limite dela. Se você coloca um texto grande, ela limita, ela fala que o arquivo está muito grande para ela analisar, e você tem que pagar uma assinatura para conseguir continuar usando o Claude. Tá? O ChatGPT é uma ferramenta muito boa em geral, a ferramenta 4o já vai te dar resultados excelentes, então você pode usar à vontade, só que ela também vai ter algumas limitações quanto poder de processamento, quando precisa de lógicas muito complexas, quando precisa de programações, ela vai limitar o uso com base nisso. O Grok, eu acho inteligência artificial super interessante, eu já usei bastante o Grok, ele traz um modo de resposta diferente das outras realmente, ele dá respostas diretas, às vezes eu faço perguntas, ele responde apenas sim, ou seja, é uma dinâmica diferente de tratar com a IA, ela também é um pouco mais engraçada, ela tem respostas mais engraçadas, ela interage melhor com você, assim, de forma mais humanizada, mas a grande dica desse vídeo é usar o AI Studio. Olha só, ele já trouxe o resumo do vídeo aqui. No vídeo, o Sérgio Sacani explica o telescópio espacial James Webb. Então, é muito interessante essa IA, tá? Pessoal, se você tem dúvidas ou se eu não falei de algum IA que você queria ver aqui no vídeo, por favor, deixa um comentário aqui e curte e se inscreve no canal para continuar acompanhando conteúdos como esse de inteligência artificial. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.